sou Laura Escobar, do Estúdio Laura Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui ao livro de Reis 2, né? Estamos no capítulo 8, seguindo. Olhou Eliseu para Azael e tanto fitou os olhos este que ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que chora, meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada o seu jovem, esmagarás o seu pequenino e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael: Pois que é teu servo este cão quer fazer tão grande coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar, o reinado de Jorão. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinado ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram a casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. Fez o que era mal perante Deus, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que ele havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a de seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e construíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele levantou de noite e feriu os edomitas, que cercavam os capitães dos carros do povo de Jeorão, porque fugiu para as tuas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não escritos no livro da história dos reis de Judá, descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias 22 anos de idade, tinha Acasias 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Omri, rei de Israel, chamava-se Atália. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque por genro da casa de Acabe, foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jereel, para curar feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu
Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faz-o, levanta-se no meio de seus irmãos e leva-o para a câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Pergunto-lhe Jeiel: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú, entrou na casa. O jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezebel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos o seu sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel, porque farei a casa de Acabe como casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezebel no campo de Jereel. Não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Porque vejo a ti este louco? Lhe respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faz-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: ungi o rei sobre Israel. Então se apressam e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta, e disseram: Jeú é rei. Jeú é rei. Jeú mata a Jorão e a Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, onde todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: se a vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel. Porém, Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia a teu encontro, para que lhe pergunte a paz. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro
e disse: Assim diz o rei, a paz, respondeu Jeú. Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: Chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão, outro cavaleiro. Chegando a eles, disse assim o rei: A paz, respondeu Jeú. Que tem tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: Aparelha o carro. Ele aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasia, rei de Judá, cada um em seu carro, e fora ao encontro de Jeú. E o acharam no campo de Nabote, o Jerelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: A paz, Jeú? Ele respondeu: Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: A traição, Acasias, mas Jeú entesou em seu arco com roda a força, feriu Jorão entre as estáduas. A flecha saiu pelo coração e ele caiu do seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma a lança no campo da herdade de Nabote e Jerelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos montamos após Acabe, seu pai. O Senhor pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma e levanta-se neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: Feri também a este. E o feriram no carro a subida de Gur, que este está junto de Iglecão. E fugiu para Megido, onde morreu. Levaram os seus servos num carro, e Jerusalém o enterraram na sua sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias reinar sobre Judá. A morte de Jezebel. Tendo Jeú chegado a Jezebel, Jezebel o soube, então pintou em volta os olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Zimri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai e dai abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicado com seu sangue a parede dos cavalos. Jeú atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhar por aquela maldita e a sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam ela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezebel, de Jereel, os cães comerão a carne